de ceder ou resistir, tá certo, às suas escolhas. Ok? Quem assistiu, né, o Nosso Lar, né, tá certo? Eu acredito que todos tenham assistido, né, aquele filme belíssimo, né, tá? Vocês viram as pessoas, né, no nosso lar, né, tá certo? Vivendo aquele ambiente, né, tá certo? Mas ao mesmo tempo que se preparando, né, para retornar, para reencarnar, né, tá certo? E, né, colocando, tá certo? Colocando, né, as suas condições de como gostariam de retornar. Certo? Que é justamente aí, né, em termos de, né, provas de natureza física, como é que ele quer retornar, né, tá certo? Para justamente o quê? Para ele, né, evoluir, tá certo? Num planeta de provas e expiações como é o nosso, né, tá certo? Para o quê? Se melhorar cada vez mais. Então, a liberdade de escolher, né, o nosso próprio destino, né, isso não é num determinado tempo, mas isso é todos os dias, né? Todos os dias nós temos que escolher. Todos os dias nós temos que decidir, né, o que é que nós queremos, a começar por nós, né, tá certo? E a começar também, né, em relação aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes. Então, é isso que torna, né, nós sermos diferentes entre os gêneros, né, o humano e os animais inferiores, tá certo? Que estes, né, até então não conseguem discernir entre o bem e o mal, tá certo? O certo ou errado, o moral ou imoral, né? Já que até então, né, só há, tá? Até então os estudos indicam que só há o instinto, né, certo? Nos animais inferiores. Portanto, qual é o nosso destino, né? Tá certo? Qual é o destino do homem neste planeta de provas e expiações? É evoluir. Este é o nosso destino, né? É evoluir. E como é que nós vamos evoluir? A pergunta está ali, né? Vai ser pelo conhecimento ou então através da dor. Novamente a lei de causa e efeito, né? Se você conhecer, né, tá certo? Que você vem, né, tá certo? Que você vem, né, é concebido como um ser, né, um ser humano, tá certo? Onde há a junção na hora, né, na hora que há a concepção, a junção entre a matéria e o espírito, né? A partir daí começa a haver toda uma ligação, né, intermediária, né, chamada de perispírito. Se você começar, né, a ter essa consciência, esse conhecimento, né, e começar que você, sendo filho de Deus, né, você foi criado à sua semelhança e você, né, deve seguir as suas leis morais, né, tá certo? Você com certeza, através dessa consciência, desse conhecimento, né, você com certeza irá, tá certo, ser um ser humano bom, né, de princípios bons, né, de decidir, tá certo, pelo melhor, pela solução melhor. E isso, né, vai ser sempre uma questão, tá certo, de escolhas. Por quê? Porque você tem um livre-arbítrio, tá certo? Você vai decidir o que é que você, né, vai querer ser na sua vida. Aí, olha, as escolhas de cada dia, né, tá certo? Então, olha, o resultado das escolhas, né, nós não temos saída. Se a gente escolhe bem, a gente vai se dar bem. Se a gente escolher mal, com certeza nós vamos nos darmos mal. Ou seja, a lei, né, as leis de Deus, né, assevera que cada um é segundo suas obras e que a semeadura, ou seja, tudo que você pensa, tudo que você age, né, tudo que você tem como ação, né, é como se fosse semente, né, que você vai, né, colocando, tá certo? As sementes, depois elas vão o quê? Elas vão crescer. Então, é o que ele diz, olha, a semeadura é livre, né? Mas vocês podem, né, e nós podemos ter certeza disso, que a colheita, ela é obrigatória.
se você plantar o bem, com certeza você vai colher o bem. E se você plantar o mal, né, você com certeza também vai plantar, tá certo? Ou você vai colher também o mal. Tá? Bem, segundo os espíritos, né, tá certo? Os espíritos elevados, né, Deus criou todos os homens, né, iguais, ou seja, né, simples e ignorantes. E todos nós temos o mesmo objetivo, né? A Deus nos conceber, né, que fomos criados simples e ignorantes, que é evoluir. Para isso, né, Ele elaborou as leis morais, tá certo? Para o homem sair o quê? Das suas amarras e aprender a escolher bem com a mente de aprendiz. O que é essa mente de aprendiz, né? Por que é interessante nós estarmos sempre com a mente de aprendiz? Mas o conhecimento, né? O conhecimento é uma somatização. Desde pequenininho, né, eu começo a aprender, eu vou para a escola, os meus pais me dão uma educação em casa, né, os meus tios, os meus primos mais velhos, né, os vizinhos, a minha madrinha, meu padrinho, né? Ou seja, todo mundo contribui para a sua formação. Mas ter uma mente aprendiz é o quê? É você estar, não é? Tá certo? Com a mente aberta, né, para aprender, né, e para conhecer mais. Então, o que é que nós vemos hoje muito, né? Que o indivíduo, né, ele começa a ter uma somatização de conhecimento, né? E aquilo que nós falamos ainda há pouco, né? Aí quando ele começa a querer, né, ser igual a Deus e estar mesmo acima de Deus, ou seja, começa a brotar orgulho, né? Ele já começa a dizer, não, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já domino, né? Ou então ele já está com uma ideia pré-concebida de um modelo que surge, né? Por exemplo, na ciência, tá certo? Ele diz, não, isto aí não está correto. Ou seja, ele nem estudou, né? Já está opinando, né, de uma maneira, tá certo? De uma maneira não correta. Todos nós, sem exceção, estamos sujeitos às mesmas dores, né? E o nosso corpo físico, né, não tenhamos dúvida, da feita que há concepção, né, isso é uma teoria da biologia, né, da feita que nós nascemos, nós vamos começando, né, também, né, a morrermos a cada dia, tá certo? É por isso que a gente, né, nasce, né, pequenininho, né, passa pela meninice, né? Depois, né, pela juventude, tá certo? E seguimos a vida adulta, ficamos velhinhos, né, até, né, o nosso desencarne. Todos, sem exceção, né? Tá certo? Tanto o camarada ser rico como pobre, né? E aí, né, tem um exemplo dos americanos, né, que numa certa época, né, devido aos avanços da tecnologia, né, devido principalmente, né, à criogenia, tá certo, que é o estudo, né, tá certo, de determinados tipos, né, de materiais, né, tá certo, serem conservados às altas, né, às mais baixas temperaturas, né, e surge justamente também, né, aí com isso houve toda uma evolução, né, dos embriões congelados, né. Os americanos, né, eles começaram a congelar corpos, né? Ou seja, surgiu um modelo, né, que poderiam ser congelados corpos para num futuro, quando houvesse uma tecnologia, né, tá certo? Esses corpos poderiam ser reanimados, né? Mas naquela época a tecnologia não existia. Aí a pergunta que se fez na época: será que vai existir uma tecnologia, não é? Tá certo? Principalmente na nossa visão espírita, quando houver o desencarne, ou seja, o espírito, né? Tá certo? Ele sai desse corpo material. Será possível esse espírito voltar nesse mesmo corpo? Então, né? Sobre o modelo espírita, né? Se diz que isso seria o quê? O consumo, né? O consumo maior, o delírio maior do materialismo. Tá certo? Tá? É praticamente impossível. Tanto que depois de um certo tempo, né? Nem se fala mais nisso. Tá certo? Bem, então,
as nossas escolhas, né, elas refletirão o teor dos nossos desejos. Primeiro, né, o desejo e depois as escolhas, e o desejar bem vai ser um resultado de uma maturidade espiritual. Ou seja, essa maturidade, né, você vai conseguir, né, não só, tá certo, acertando, mas também errando. Por quê? Porque nós temos que nos conscientizarmos que nós somos falhos, que nós somos falíveis, né? Mas nós temos que ter uma consciência maior, né? Que nós, né, deveremos o quê? Errar menos, né? E tentar errar cada vez menos. E como é que nós vamos tentar fazer isso, né? Exercitando o quê? A nossa paciência, né? Exercitando o quê? A nossa caridade, exercitando o quê? A nossa humildade, né? Exercitando a nossa beneficência, certo? É dessa forma que nós vamos errar menos. Não tenhamos dúvida disso, né? É nós sermos realmente pacientes com o nosso irmão, sermos condescendentes com o nosso irmão. Há muitos desejos, né, considerados bobos e evados de ilusões que irão fazer com que escolhamos o mal. Aí, né, como está lá na Bíblia, né, não tem saída, tá? É o chamado ouvir, né, o ranger dos dentes, né, os choros, as lamentações, né, os arrependimentos, tá certo? Isso leva, né, às amarguras, tá certo? A pessoa se torna, né, uma pessoa amarga, né, uma pessoa que não tem um sorriso, né, não tem uma paz interior. Tá? Então, vamos desejar bem para escolher bem. E aí, né, o bem se fará presente em nossa vida. Então nós temos que pensar nisso. Mas nós temos que pensar agora, né? Se não foi pensado lá atrás, né? Aí se costuma dizer que o passado, né? O passado ele não volta, né? O passado ele não volta. O que passou, passou, né? Tá certo? Os poetas, né, eles dizem, né, tá certo, que o arrependimento é tal qual, né, uma flecha atirada, né, uma pedra atirada. Ou seja, da feita que fez a ação, né, não há mais, tá certo, como reverter esse quadro. O passado não volta. Mas o presente sim. Se você tiver ciência disso, né, você vai fazer o melhor, né, tá certo, para não atirar essa pedra, para não atirar essa flecha, né? E você fazendo o melhor agora, com certeza, né, você terá, tá certo, as melhores, né, atitudes, as melhores ações no futuro, né, que está aí. Tá certo? Bem, as conclusões, né? As conclusões do que nós falamos até então, né? Então, enquanto encarnados, nós somos, né, obrigados a viver em sociedade, né? Seja o homem, né, é um ser inato. E nós vamos procurar, assim, exercitar, né, a humildade, tá certo? Todos os bons, né, os bons sentimentos, a fim de adquirirmos condições para melhor compreender, né, a começar por nós mesmos, né, a começar, né, dentro de nós, e a partir daí, né, tá certo? Espalhar isso para, né, os nossos semelhantes. A felicidade, né, é como uma pérola que se forma dentro da ostra, ou seja, nasce dos embates de cada dia no esforço da transformação no reino do sentimento, né, ou seja, dos bons sentimentos. Tá? O que é que acontece com uma ostra, né? Tá certo? A ostra, ela geralmente fica aberta, né? Tá certo? Lá embaixo, lá no oceano, né? Mas a qualquer agressão externa, né? Ela lança como defesa, ela lança uma substância chamada nácar. Essa substância que ela lança, né, para se defender de uma agressão, que há a formação dessa pérola. Tá? Então, é esse embate, né, é essa contenda, né, da ostra de se preservar, né, tá certo? É que vai nascer, né, essa pérola maravilhosa. Tá? E se nós fizermos uma comparação com nós mesmos, né, tá certo? Também nós somos tipo uma ostra, né? Tá certo? Nós estamos ali, sempre abertos, mas o que? Sempre sujeito às, né, às agressões. Tá certo? As agressões externas. E nós temos o que? Nós temos que estar preparados para isso. Será que nós vamos revidar na mesma moeda? Será que isso é o certo? Né?